Anderson. O Anderson é uma pessoa muito querida do nosso coração, é cria do Fé e Caridade, viveu com a gente muitos anos aqui, desde a mocidade espírita. Lógico que eu já tinha passado pela mocidade quando ele passou, ele é bem mais novo que eu, mas nós nos encontramos na Seara do Fé e Caridade, muito gostoso. E a Cecilinha conseguiu um espaço na agenda dele, graças a Deus. Eu tenho certeza que o Guarani empurrou um pouquinho, porque o Guarani sempre nos une, nos busca para que a gente se reencontre, esteja junto. E ele conseguiu. O Anderson, hoje, ele está em Eunápolis, na Bahia, e ele trabalha no Centro Espírita, na Sociedade Espírita Apóstolo Paulo, em Eunápolis. Opa! Apóstolo Pedro. Falei errado, desculpa. Apóstolo Pedro, em Eunápolis. E agora eu vou passar a palavra a ele, pedindo a espiritualidade amiga, que o ilumine muito e que Jesus possa derramar sobre ele o seu manto de luz. Ei, Dandan! Seja bem-vindo, Dandan. A gente chama ele de Dandan, tamanha intimidade que a gente tem, tá? Eu não conheço o Anderson, não. Chamarem também. Eu não conheço o Anderson, não. Vamos lá. Agora a palavra é sua. Gente, boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno ao Fé e Caridade, mesmo que virtualmente, a Célia já falou, eu entrei na doutrina espírita através dessa família que eu tanto amo, que faz parte da minha família espiritual, que é a família da Célia, Cecilinha, Cássia, Claudinha, que eu já vi aí também, a Dona Augusta, seu Celso. Então, assim, muito emocionante estar voltando a casa, mesmo que virtualmente. Não tem tantos anos de diferença assim, não, Célia. Eu estudava com Cássio, irmão delas, e acabei me tornando espírita nessa época, em função desse contato, desse convívio com eles. Então, a proposta para a noite de hoje é a gente refletir um pouco sobre a prece. E quando a gente fala em prece, nós vamos encontrar sobre esse tema na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que trata das leis morais. E dentro das leis morais, nós vamos encontrar como primeira lei a lei de adoração. As leis morais, elas são divididas em 10 no Livro dos Espíritos, mas o próprio Kardec fala que poderia ser mais ou menos. E a gente pode analisá-las de várias formas, mas elas têm uma sequência lógica, sendo a primeira, que é a lei de adoração, e a última, que é a lei de justiça, amor e caridade, que o próprio Kardec fala que ela sozinha poderia, resume todas as leis. Então, essa lei de adoração é uma lei que sempre me intrigou, porque eu pensava o seguinte, mas por que Deus precisa que nós o adoremos? Uma vez que a definição de adoração que a gente encontra no dicionário é orar, prestar culto, pedir orando, prostrar-se, ajoelhar-se, venerar, reverenciar, respeitar, admirar, gostar, muito amar. Isso me intrigava. E eu sempre fazia essa pergunta. Mas, como eu me lembro também que nessa época de mocidade, quando a gente se reunia, algumas mocidades amigas, que era a FEAC, Irmão Palminha e a Mocidade Guarani, a gente fazia brincadeiras nos jovens de fazer perguntas e respostas dentro do tema da doutrina espírita, nos nossos momentos de lazer. Uma vez uma amiga nossa da FEAC me perguntando, a pergunta caiu para mim, e ela perguntou assim, há espíritos? E eu dei uma gargalhada, né? Mas que pergunta mais imbecil, Ana Márcia. Claro que há espíritos, nós somos espíritas. Aí ela me disse assim, você acaba de chamar Allan Kardec de imbecil, porque essa é a primeira pergunta do Livro dos Médiuns e a resposta são algumas páginas. Aí a gente começa a pensar o quanto que a gente ainda é arrogante, prepotente, o quanto a gente é orgulhoso e como a gente ainda não sabe de nada. Então eu comecei a buscar, querer entender o que
essa adoração significava, uma vez que eu não conseguia entender Deus necessitando que nós o adorássemos. Então, fui buscar a origem da palavra adorar, está lá no latim adoro, composto por ave, atum, are, adorar. Então, ela tem várias composições, ad, or e a. E quando a gente vai olhar o significado de cada uma dessas composições que deram a origem à palavra adorar, ad significa em direção a, aproximação. É um movimento que a gente faz para se aproximar de algo. Or vem de ores, que é boca, palavra, aquele que faz alguma coisa. E ar vem de are, ares, ários, que significa labor, profissão, ação, estado ou origem. Então, portanto, adorar é aproximar-se de Deus pela ação de conversar e ou trabalhar com Ele, ou aproximar-se dele quando estamos em estado de prece. Então, a adoração é uma atitude dinâmica, ela não é uma atitude passiva. É o movimento que a gente faz em direção a Deus. Movimento, qualquer que ele seja, ele demanda esforço. Logo, necessita trabalhar para realizar tal movimento. Então, naturalmente, a segunda lei moral é a lei de trabalho, porque nós vamos ter que fazer movimento, nos esforçar, trabalhar para nos aproximar de Deus. E Jesus, está lá em Marcos 21, 22, falava o seguinte: e tudo quando pedirdes na oração, crede que o recebereis. Em outras partes do Evangelho, nós também vamos encontrar referência a isso. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, a gente vai começar a refletir sobre prece. Baruch Spinoza, que era um filósofo do século XVII, no seu livro Ética, que trata de Deus, fala o seguinte: Deus age segundo unicamente as leis de sua natureza, sem ser constrangido por ninguém. Essa proposição de Spinoza é válida ou não? Nós podemos constranger Deus a fazer alguma coisa? Às vezes a gente até tenta, e de várias formas. A gente tenta constranger Deus através da prece, através de chantagem emocional, através de trocas. Se você me der isso, ou o trabalho, ou a cura, eu prometo que agora eu vou começar a frequentar os centros espíritas sem faltar as reuniões, ou eu vou dar tantas cestas básicas para as pessoas necessitadas. Essa é uma das formas da gente tentar constranger Deus a atender às nossas necessidades, ou pelo menos de que a gente acredita que são nossas necessidades. Então, a gente pergunta, nós podemos constranger Deus a realizar nossas vontades? Então, se a gente não pode constranger Deus a realizar nossas vontades, qual o papel da prece em nossas vidas? E lá nesse capítulo das leis morais, dentro da lei de adoração, na questão 659, Kardec indaga: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então a gente viu que a prece é um ato de adoração, e a gente já viu que a adoração é um movimento que a gente faz para se aproximar de Deus, não é algo passivo, é algo ativo que está muito mais para nós, para as nossas necessidades, do que para a necessidade de Deus, nesse sentido de adoração, de prostrar-se, mas na nossa necessidade de buscar esse aperfeiçoamento. Ela é um meio de nos comunicarmos com Ele, e essa comunicação vai ser feita através de louvar, pedir e agradecer. Já que estamos falando em comunicação, vamos estudar um pouco como é que é o processo da comunicação. Então, em todo processo de comunicação, a gente tem quem comunica, que é um comunicador. O que se comunica, que é a mensagem, a quem é dirigida essa mensagem, tem um receptor. E como que se comunica isso? Quais são os meios que essa mensagem é comunicada?
Se a prece é uma comunicação, ela tem que atender esses quesitos. Então, quem faz a prece? O homem, a mulher, um ser pensante. O que se comunica através da prece? Então, o louvor, o pedido, o agradecimento. A quem se dirige a prece, que é o receptor, quem vai receber essa comunicação? Deus. Eles possam dirigir a outros além de Deus? Sim, a gente pode dirigir, mas a resposta vem com a permissão de Deus e dentro das leis divinas. E como a gente realiza essa prece? Como se realizados os meios de comunicação? É pelo pensamento e pelos sentimentos. Esse como a gente pode pensar, depende do local, depende da roupa, depende da posição que estamos. Se é por pensamento e sentimento que se dá o processo de comunicação, então ela não depende de local, não depende de roupa, não precisa da gente estar ajoelhado ou sentado. Então, às vezes a gente pergunta, por que o silêncio? Por que às vezes a gente coloca um local mais escuro ou diminui a luz? E a gente começa a entender que no estágio evolutivo em que a gente está, a gente consegue se concentrar num lugar que tenha mais essas características, mas isso não necessariamente se faz imprescindível para que ocorra isso. E quando a gente amplia o entendimento de prece para sentimentos e pensamentos, a gente vai entender que ela não precisa ter esse momento específico, que a gente pode estar fazendo prece em qualquer horário do dia, a qualquer momento, e várias ações nossas são consideradas prece. E como que se dá essa comunicação por meio de pensamentos e sentimentos? Então, nós vamos encontrar lá no livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio, que era o instrutor de André Luiz, falando o seguinte, lá no capítulo em torno da prece. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, caracteriza-se por determinado potencial de frequência. Todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles funcionam como uma emissão de força, uma fonte de energia, e que se propaga no universo através de ondas. E essas ondas, elas têm uma frequência vibratória. Essa energia toda fonte de energia tem essas características. Então, assim, dentro das características de frequência de onda, nós vamos ter ondas de baixa, média e alta frequência. E a gente pode, só de uma maneira, não precisa da gente decorar isso, mas só para a gente entender, muitas vezes quando a gente fala, vamos aumentar a nossa vibração, vamos aumentar o nosso padrão vibratório, nós estamos querendo dizer que nós vamos tendo que melhorar a nossa frequência vibratória. Então, a gente vê nesse desenho aí, primeiro, uma onda de baixa frequência, aquele espaço entre o pico de uma onda e outra é um comprimento de onda. Então, a gente vai vendo que as ondas de alta frequência têm um espaço menor e o comprimento de onda, o espaço entre uma onda e outra é menor e esse comprimento de onda é menor. E os espíritos vem nos esclarecer que quanto mais evoluído é o espírito, o seu pensamento emite ondas de mais alta frequência. E aqui está uma imagem gráfica de uma onda também, se a gente fosse olhar de cima, a gente está olhando os picos da onda, e ela vai em todas as direções. E aonde que ela atinge, dentro da ciência, é chamado de campo de influência dessas ondas. A gente sabe que elas vão até o infinito, mas elas têm um local onde que é uma influência maior. E quanto maior a frequência vibratória dessas ondas, maior esse campo de influência. E se nós pensarmos que os pensamentos elevados, os pensamentos superiores têm uma frequência de onda muito maior, o campo de influência do bem, dos pensamentos bons, ele é muito maior do que o campo de influência dos pensamentos inferiores. E isso afeta todo mundo que está à sua volta. E a gente pode captar isso. Captar como? Porque ondas de frequência semelhantes se atraem, ondas de frequências diferentes se repelem. E as ondas de frequência semelhantes se atraem e formam faixas vibratórias. E quando a gente está pensando, por exemplo, no amor, eu estou emitindo uma onda vibratória de amor, como é uma virtude, ela tem uma frequência maior.
Então, eu vou alimentar a faixa vibratória do amor. E essa faixa vibratória do amor também me alimenta, porque eu entro em sintonia com ela. Sintonizar é entrar na mesma frequência vibratória. Isso serve tanto para uma frequência vibratória boa, quanto para uma frequência vibratória ruim. Um sentimento de ódio vai emitir ondas de frequência de ódio, que são ondas de baixa frequência, e vai alimentar uma faixa vibratória de ódio, e eu vou ser alimentado por essa faixa. E é interessante que a gente entenda, isso é importante, inclusive, na mediunidade, na obsessão, que ondas de frequência semelhantes se repelem. Quando a gente pensar em influência espiritual, eu só vou conseguir captar os pensamentos daqueles que, em tese, estão na mesma frequência vibratória que eu. Então, para eu afastar um obsessor ou um pensamento ruim, eu teria que elevar o meu pensamento, elevar a minha vibração, ou seja, melhorar o meu sentimento, o pensamento, para eu não mais alimentar, não estar em sintonia com aquele pensamento inferior. E ele automaticamente não vai conseguir me influenciar, porque ondas de frequências diferentes se repelem. Então, já que a gente falou de quem faz a prece, a quem se faz a prece, os meios que temos de fazer o que é nesse sentido, nós vamos refletir agora sobre a mensagem que tem a prece. A gente já falou que a mensagem é composta por louvar, pedir e agradecer. Então, as palavras que a gente tem para louvor em hebraico são Idá, Zamar, Alau. Todos os três termos contêm a ideia de dar graças e honra a quem é digno de louvor. Essa também era uma coisa que me intrigava, louvar a Deus. O que significava isso? Porque às vezes a gente tem uma ideia que louvar é ficar só falando das virtudes de Deus, como se ele precisasse que a gente ficasse o adorando naquele sentido que eu tinha colocado no início. Mas quando a gente vai aprofundar o que é o louvor, e ele está nessa ordem lá no livro dos Espíritos, louvar, pedir e agradecer, quando a palavra louvor tem esse sentido de dar graça e honra, e a gente começa a refletir sobre isso, a gente dá honra a quem? Quem a gente honra? E o que significa honrar? Honrar seria elogiar ou premiar o mérito. Quem é honrado, quem é digno de honra, é mostrado como uma pessoa reta, justa, que é guiado por justiça, que é adequado e que a todos consideram. Então, quando nós louvamos a Deus, nós, na verdade, vamos refletir na sua grandeza, porque se ele é digno de honra, a gente vai refletir sobre isso, sobre a forma dos seus atributos. Deus, a gente aprende na doutrina espírita que ele é a inteligência suprema, que ele é a causa primeira de todas as coisas, que ele é onipotente, ou seja, ele tem o poder supremo, que ele é onipresente, ele está em todos os locais, por isso ele é onisciente, ele sabe de tudo, e que ele é infinitamente justo e bom, por isso ele é digno de honra. Então ele cuida do universo inteiro através da sua providência. Então a gente começa a refletir que se ele é tudo isso, ele não erra nunca. Ele possui amor profundo por nós e que tudo que está acontecendo com o mundo, com a vida, conosco, está de acordo com a sua justiça e com a sua bondade. Então, se ele é digno de honra, digno desse louvor, a gente tem que refletir sobre isso. E quando a gente reflete isso nesse louvor, a gente vai mudando a nossa maneira de enxergar a vida e o mundo. Albert Einstein falava o seguinte: o que vejo na natureza é uma estrutura maravilhosa que só conseguimos compreender imperfeitamente. E isso deve preencher um ser humano pensante com um sentimento de humildade. Esse é um sentimento religioso genuíno que nada tem a ver com misticismo. E quem se beneficia com essas reflexões? Somos nós mesmos. Então, quando a gente começa a entender que nós não conseguimos entender tudo, e que tudo está de acordo com a infinita justiça e bondade de Deus, que
tudo que acontece conosco, por isso esse louvor, por isso nós louvamos, entendendo ele nesse sentido, a gente vai, isso vai alterar a maneira como nós vamos pedir. Porque agora a gente vai poder pedir, mas de uma forma mais adequada de acordo com tudo aquilo que a gente pensou antes a respeito de Deus. Porque a gente estuda na doutrina espírita, a gente faz o ESG, e às vezes a gente fica lá decorando o que é Deus, Deus é isso e aquilo, mas às vezes a gente não reflete como isso afeta a nossa vida, e nem diante dos desafios a gente traz esse entendimento de Deus da doutrina espírita para as nossas vidas. Por isso é importante esse louvor, essa reflexão de que é Deus nesse sentido de inteligência suprema, de justiça suprema, de amor supremo, que tudo que acontece conosco está de acordo com as suas leis. Então, isso altera a maneira que a gente vai pedir. Já que a gente reflete nisso tudo antes de pedir, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O que pedir? Posso pedir qualquer coisa? O que é possível pedir? O que eu devo pedir? Para saber o que eu devo pedir, eu devo continuar refletindo. Quais os objetivos desses desafios na minha vida? Tudo isso que acontece, a dor, o sofrimento, a doença, a separação, a profissão que eu tenho, a profissão que os meus filhos têm, por que essa casa, esses filhos, esse local? Então, quais os objetivos desses desafios? Então, qual o convite de aprendizado que a vida está nos fazendo, uma vez que Deus é infinita justiça e bondade, é inteligência suprema, tudo está de acordo com essa inteligência, com esses planejamentos de Deus. Então, tudo que acontece conosco visa o nosso aperfeiçoamento, visa o nosso bem. E, então, se às vezes a gente interpreta que uma coisa é ruim, a gente tem que refletir. O que é necessário que eu aprenda com tudo isso? Porque é um convite ao aprendizado. E se eu tenho que aprender algo, eu já percebo isso, eu também vou perguntar: quais recursos eu tenho para enfrentar os desafios? Qual a minha realidade íntima? Em que estágio eu estou? Para enfrentar esse desafio, qual arma que eu tenho, como um exemplo? Eu tenho para fazer um fogo, eu tenho um fósforo, um isqueiro, ou eu tenho um maçarico? Qual estágio? O que eu já adquiri de habilidades? Então, quais habilidades... O Dandan, Oi. a Fran levantou a mão. Pode falar, então. Não, na verdade, foi por engano, tá? Desculpa, eu esbarrei aqui sem querer. Então, vamos continuar. Quais habilidades eu preciso desenvolver para superar, vencer esses desafios? Então, para tudo isso é necessário o nosso autoconhecimento. Onde e como estou nesse processo? Não é à toa que no Livro dos Espíritos, Kardec, quando indaga qual o meio mais prático e mais eficaz para que a gente melhore nessa vida e resista ao mal, os espíritos respondem com uma resposta muito simples, aparentemente: conhece-te a ti mesmo. E às vezes a gente fala muito isso na doutrina espírita, mas a gente também não reflete o que isso significa. Qual a profundidade disso tudo? E às vezes a gente fala tanta coisa, a gente está preocupado com tanta coisa, mas a gente não reflete na profundidade dessa questão. Porque ele não fala assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida? Ele fala assim: faça caridade, faça o bem, faça isso ou faça aquilo. Ah, mas você está dizendo que a gente não tem que fazer isso? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a resposta está lá. E o Kardec, mais à frente, ele fala assim: olha, a gente entende a beleza ou a grandiosidade dessa massa, mas o difícil é isso, é fazer esse autoconhecimento. Mas é só o autoconhecimento que vai fazer com que a gente se melhore. É só o autoconhecimento que vai fazer com que a gente olhe para dentro e se percebendo, a gente perceba o que a gente precisa mudar. Fazer o bem será uma consequência natural do autoconhecimento.
Fazer a caridade será uma consequência natural do autoconhecimento. Então, a gente tem que começar a refletir na profundidade disso também. Quando a gente está aqui estudando sobre prece, a gente está pensando no pedir, olha o quanto é importante a gente se conhecer para até saber o que, que a gente vai pedir, o que, que precisa de ser desenvolvido em cada um de nós, no estágio evolutivo, com os desafios, com a programação de cada um de nós, na etapa que estamos. Então, não é à toa que a terceira proposta é o agradecimento. E no estágio da lei, no estágio evolutivo que nós estamos, a lei divina ela funciona muito mais no seu aspecto de misericórdia do que de justiça. E Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, quando fazendo uma reflexão sobre o sentido de gratidão, fala o seguinte: comumente, na imaturidade emocional nossa, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. A maioria de nós ainda entende gratidão dessa forma. Então, eu sou grato a Deus porque Deus me deu um bom trabalho, me deu um bom filho, me deu uma nota boa na escola, me deu um ambiente religioso para que eu possa estudar e refletir, estar entre amigos. Então, mas se as coisas não estão tão boas, às vezes a gente esquece de gratidão, porque a gente só quer gratidão entende gratidão como uma troca. E é isso que Joana está falando, que essa é uma ideia imatura nossa. A gratidão é um sentimento mais profundo, e ela continua, é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. E a gente começa a entender a gratidão lá no louvor, quando a gente começa a refletir que Deus tem um propósito, que tudo que acontece conosco está de acordo com a sua infinita justiça e bondade, e que os desafios da vida visam nos despertar para que a gente olhe para dentro, que a gente se conheça e perceba quanto a gente ainda precisa desenvolver de habilidade, quanto a gente precisa aprender, e que todos esses desafios que muitas vezes a gente chama de dor, de sofrimento, de tristeza, ele tem esse objetivo pedagógico de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. Então a gratidão já começa por aí. Então a gente não vai ser grato por só aquilo que a gente chama de bem, pela saúde física, pelo trabalho, por as coisas estarem indo tão bem. Muitas vezes uma crise, uma dor, o sofrimento é motivo de gratidão quando ele nos desperta para isso, porque o objetivo é esse. A gente pode até fechar os olhos, não ter olhos de ver aquilo, não querer enxergar o papel daquilo nas nossas vidas, daquele desafio. E ela continua: a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela da imensidão sideral. Então, esse sentimento de gratidão que vai despertando em cada um de nós por tudo que acontece em nossas vidas, seja algo que a gente ainda com a nossa visão limitada, imatura, pequena, infantil, que a gente ainda considera alguma coisa ruim, mas que tem um objetivo de aprendizado, a gente vai agradecer a Deus porque me desperta, porque me faz movimentar. Lembra que a lei de adoração é uma lei que nos faz movimentar em direção a Deus? Muitas vezes estamos acomodados. E o objetivo dos desafios é para nos tirar do comodismo e fazer com que a gente cresça, com que a gente avance, fazer com que a gente olhe para dentro, a gente se conheça. Às vezes a gente só vai se conhecer diante de determinadas experiências. Às vezes a gente acha que é muito bonzinho, muito tranquilo, mas chega diante de um desafio da vida, a gente percebe que a gente não é tão bonzinho, não é tão tranquilo. A gente faz o bem quando está tudo favorável, mas se não estiver favorável, a gente não faz o bem, como a gente acha que a gente já é tão bom assim. E a eficácia da prece? Ela tem eficácia, já que a gente está falando que a gente não pode constranger Deus, é só um pedido, como é que funciona isso?
Alexandre, o instrutor de André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, fala o seguinte: a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Então, muitas das nossas preces no nosso dia a dia, ela é movimento mecânico dos lábios. Mesmo que não seja uma prece repetida, decorada, às vezes a gente faz aquele sentimento ali como, às vezes, um hábito. Olha, eu tenho que orar todo dia, então eu levanto, oro, eu vou me deitar e oro, eu vou para uma reunião e oro, mas às vezes a gente não está pensando nesse poder que tem essa prece, nessa energia. E energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, de gerar uma força num determinado corpo, uma substância, ou sistema físico. Por isso, a criatura que ora, e ele continua, Alexandre falando, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Então, qualquer um de nós, em estado de prece, buscando entrar em contato com o nosso Deus interno, buscando, nesse sentido, usando a nossa vontade para mobilizar essas forças, nós podemos elevar o nosso padrão vibratório através da prece, entrar em sintonia com espíritos mais elevados, nós vamos nos alimentar dessa faixa vibratória que vai nos inspirar, que vai nos inspirar nesse autoconhecimento, que vai nos inspirar a perceber quais os desafios, quais as habilidades que a gente precisa desenvolver diante dos desafios. E, antes da gente encerrar, eu gostaria de abrir para os comentários ou as perguntas, se alguém tiver. Antes de o pessoal começar a perguntar, a gente tem até 8h30, 8h35. Você pode falar à vontade. Ou então a gente pode perguntar muito. Então pode perguntar. Só tem a conclusão, é só uma mensagem da Joana de Anjos que vai resumir tudo isso que a gente falou. E depois, 8h35, que a gente vai preparar e fazer a irradiação. Mas antes, a reunião é sua. Então podem perguntar se tiver alguma dúvida, algum esclarecimento que tem que ser feito. O Renato levantou a mão. Dandan, Oi. tá me ouvindo? Estou ouvindo. Olha só, a caridade, a prática da caridade, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer assim, várias vezes durante o dia, através do pensamento, através de uma prática mesmo, através de uma atenção com carinho, né? É uma forma de prece também, não é isso? Sim. É como se fosse uma prece também, não? Sim. Outra coisa também. Por exemplo, a pessoa que procura manter o equilíbrio, procura manter a harmonia durante o dia, a espiritualidade também, ela abstrai dessa pessoa muita energia. Essa pessoa também é como se ela tivesse em prece, né? Porque os benefícios que ela faz, ela não está nem pedindo nesses momentos, ela está mais pedindo para o outro, fazendo pelo outro. E para si mesma não está nem preocupada, né? Sim, também. Ok. Obrigado. Agora, é importante a gente entender que a gente não pode confundir comportamento nosso com a evolução espiritual. Porque às vezes a gente pode ter comportamentos externos que não estão de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, quando eu citei a caridade, era para provocar, porque isso mexe, principalmente nós no movimento espírita, que a gente fala muito, tem que fazer a caridade. Tem que fazer a caridade. E muitas vezes a gente faz a caridade muito mais para ser aceito no grupo, ou por uma vaidade, mas a gente não desenvolveu aquele sentimento do entendimento da caridade realmente. Por isso a importância do autoconhecimento.
Porque Joana de Ângeles, na sua série psicológica, e hoje em dia a gente estuda muito isso, vem falar de uma estrutura psíquica que chama persona, que é a imagem que a gente mostra para fora. E a persona é o quê? A imagem que a gente quer parecer, aquilo que é aceitável, aquilo que é desejado, principalmente no meio religioso, ela usa às vezes esse termo mesmo. Então, o que é aceitável no meio espírita? Uma pessoa que é boa, que é educada, que é bonzinha, e toda vez que a gente olha para dentro da gente e percebe que a gente ainda não desenvolveu isso tudo, e a gente não deseja ser essa pessoa que não é desejada, a gente não mudou, a gente faz o quê? A gente reprime esse sentimento e vai com uma outra estrutura psíquica que chama sombra. Não é porque esses sentimentos nossos vai para a sombra, essa estrutura psíquica que chama sombra, que eles deixam de agir. Eles continuam agindo no nosso inconsciente. E às vezes a gente vai fazendo esses movimentos para fora de mudança de comportamento, mas uma hora, isso, como não houve o entendimento interno, o olhar para dentro, isso vai cair. Não é à toa que Jesus falava, aquilo que tem lhe será tirado, porque na verdade assim, ele não tinha. Lá na parábola dos talentos, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque é quando vai cair a nossa máscara, e a gente vai começar a perceber que a gente não é tão bom assim, a gente não é tão caridoso, a gente já não desenvolveu essas virtudes, porque a maneira de desenvolver virtudes é pelo autoconhecimento, é olhando para dentro, é aceitando o estágio evolutivo que a gente se encontra, é perceber que ainda a gente é invejoso, orgulhoso, e buscar entender como isso atua na nossa vida. Se eu olhar para dentro, e olhar para mim e ver, eu sou invejoso, meu Deus, é muito feio ser invejoso, eu não posso ser assim. Eu estou negando, eu estou jogando esse sentimento para a sombra. Eu olho para a minha vaidade, nossa, é muito feio ser vaidoso, eu não posso ser vaidoso porque eu aprendi a ouvir uma palestra que vaidade é uma coisa inferior, então eu não posso. Então eu gosto muito de comprar uma roupa cara, então agora eu só vou comprar roupa barata. E às vezes mudo o meu comportamento. Mas, às vezes, essa mudança de comportamento, ela ainda está relacionada à vaidade, porque nesse meio, o que é bonito? Esse meio que eu frequento, o meio religioso, é bonito ser simples. Então, eu ainda estou preocupado com a minha aparência, com a persona. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, quando fala assim de mudança de comportamento, achar que é evolução moral. A evolução moral vai ter mudança de comportamento, mas como um processo natural. A caridade vai ser feita como um processo natural do autoconhecimento, do desenvolvimento da humildade. É quando a gente olha para dentro e perceber que a gente não é tão evoluído, a gente não é tão bonzinho, a gente não mudou muito nesses anos todos, a gente vai ser mais indulgente com o outro, que a gente vai perceber quando o outro erra, opa, eu também tenho isso. Quando eu olhar para o invejoso, opa, eu também tenho inveja. Quando eu olhar para uma pessoa que está com raiva, opa, eu também tenho. Então, quando eu olhar para isso, eu vou ter mais empatia, mais compreensão com o outro. Então, naturalmente, eu vou ser mais indulgente, mais compreensivo e mais benevolente e, consequentemente, eu vou perdoar. Não porque eu sou um ser superior por perdoar, mas porque eu percebo que eu sou na mesma faixa evolutiva que ele. Estou no mesmo nível. O que ele está fazendo ali, eu também estou na mesma faixa. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Quanto mais a gente reflete lá naquela grandiosidade de Deus que a gente estava falando e tudo, mais a gente vai percebendo o quanto a gente é pequeno nesse processo todo. Silvaninha. O Anderson, a gente faz o estudo do Evangelho sempre e a gente se depara com a coletânea de preces, né? Que é uma receitinha que foi nos dada para a gente tirar alguma coisa dali, mas para a gente fazer essas preces que estão aqui no Evangelho, essa receitinha, não é aquilo que você falou, é decorar, né? É só uma instrução para que a gente aprenda como se faz a prece, não é isso? Em tese, sim. A gente está num processo de aprendizado, eu não sou contra a gente olhar lá e ler e refletir. Mas se eu ficar só lendo por ler, o processo é de aprendizado, a gente já está num nível de reflexão. A gente tem que refletir sobre tudo e cada vez refletir mais. Então, a gente não pode só ler e ficar naquilo. Paulo de Tarso falava assim,
que quando a gente era, tem uma mensagem dele que fala assim, quando a gente era pequenino, a gente via as coisas como criança, mas agora a gente vê melhor. Mas ele ainda fala, hoje vemos em parte, mas um dia veremos face a face. Então, esse processo a gente tem que buscar. Ficar repetindo as coisas sem buscar uma análise mais profunda do que está por trás daquilo é como se a gente tivesse parado. Não faz mais sentido para a gente ficar... sentimento, né? E para desenvolver sentimento, como é que a gente faz? Precisa se melhorar, olhar para Para se dentro. melhorar, o que a gente faz? Para a gente melhorar, se conhecer. Se conhecer. Adianta só eu falar assim, olha, vamos lá, igual a gente na mocidade, a gente saía distribuindo, na época de frio, distribuindo coisa. Era muito bom. Mas só o fato de eu ter ido lá na época que eu frequentava a mocidade, sair à noite de frio, distribuir, isso me fez uma pessoa melhor? Você acha que fez? Em partes, né? Você viu alguma coisa, mas... O fato de eu ter ido lá distribuir leite não me fez melhor. O fato de ter ido lá pode me despertar para olhar para dentro. Isso. Mas só eu ir lá, igual eu ia com os meus colegas, a gente fazia era bom, a gente reunia o grupo da mocidade, batia papo, a gente ria, a gente estava, entre aspas, se divertindo e tudo bem. As pessoas eram beneficiadas. Isso nunca se perde, não estou falando que se perde, não. A gente sabe disso. Sei. Tudo bem que se faz. Mas isso não me torna uma pessoa melhor pelo simples fato de ir lá fazer. Não, o fato de trabalhar na assistência social não me torna melhor do que o outro, porque eu estou lá. Eu posso ficar na assistência social a vida inteira e desencarnar no mesmo estágio evolutivo. Então, por que eu faço isso? Para me despertar, para ver, para enxergar, para me sensibilizar diante... Mas esse é o sentido, né? Esse é o sentido. Eu costumo dizer que quando eu li pela primeira vez o livro... Nossa, eu estava com ele na ponta da língua. Ai, meu Jesus. Esqueci. Conhece a ti mesmo. Eu confesso que quando eu comecei a ler aquele livro, eu falei assim, meu Deus do céu, é muito difícil você olhar para dentro de você e se ver realmente quem você é. É como se tivesse um espelho e você se refletisse naquele espelho e tirasse toda aquela máscara e você se visse naquele reflexo. É difícil, não é fácil, mas é um movimento que nós precisamos realmente fazer. É trabalhoso, é a segunda lei, é trabalho. Outra coisa que a gente precisa refletir, a gente está numa época de transição planetária, a gente ouve falando, nós vamos para um planeta de regeneração, estamos saindo de um planeta de prova e expiação. Eu já ouvi algumas partes, olha, agora a gente vai para um planeta de regeneração que é muito melhor, onde que vai ter muito mais bem. A gente esquece de ler lá. Tá lá, planeta de prova e expiação, como é que é? O mal predomina. O mal predomina em quanto? Às vezes a gente espírita acha o quê? O mal predomina em mais de 50% das pessoas da Terra, eu já sou espírita, eu predomino bem em mim. Não. O que caracteriza um planeta de prova e expiação? Pelas pessoas que habitam ele. Se um planeta de prova e expiação predomina o mal predomina em cada um de nós. Não é nos 50%, em cada um de nós. Porque se não predominasse em cada um de nós, Deus teria colocado a gente no planeta errado. Ele teria colocado a gente em outro planeta. Mas eu percebo o mal na minha vida? Eu percebo que eu sou tão mal assim, você percebe? Você acha que a Célia predomina o mal nela? Que a Cecilinha predomina o mal nela? Não. Ela acha? Ela também não. Por que a gente não acha? Porque a gente não se conhece. Porque muitas vezes a gente não foi colocado diante de desafios da vida que a gente não tem condições de suportar para que esse mal apareça. Aí a gente vai ler lá, nós vamos para um planeta de regeneração. O que está escrito lá? O mal ainda não perdeu o seu império. Se ele não perdeu o seu império, o que predomina? É o mal. Então, o planeta de regeneração bem predomina? Não. Bem predomina onde? Mundo ditoso. Predomina o quê? 50%,1%. Ou seja, vamos colocar assim, o dia que a gente chegar em planeta ditoso, 50% e um pouquinho de nós vai ser bem, mas 49% ainda vai ser mal. Então, a gente está muito longe de ser bom. Muito longe ainda.
Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso e perceber que o mal predomina em nós. Se nós somos para o planeta de regeneração, o mal ainda vai estar predominando em nós, vai predominar o bem em nós, e predominar, vamos lembrar que é 51%, em mundo ditoso, que já estamos muito longe ainda. Então, autoconhecimento é a proposta da doutrina para cada um de nós, agora, para se melhorar. E às vezes a gente está mudando comportamento, mudando atitude, mas se ela não foi feita pelo autoconhecimento como como algo natural, como uma consequência natural, não é mudança. Às vezes a gente fala assim, eu era assim antes de ser espírita. A natureza não dá sal. Eu era tão agressivo, agora eu sou tão bonzinho só porque eu falo baixo, falo manso. A gente não vai deixar de ser tão agressivo assim, uma encarnação para outra. A gente tem que começar a refletir e aceitar. Enquanto a gente estiver negando isso, a gente vai estar jogando esses sentimentos na sombra, eles vão estar lá atuando de uma forma que a gente não percebe, a gente vai estar se achando, mas a gente vai estar se enganando. Renato. Sou eu. Novamente eu aqui. É o seguinte, com relação ainda à oração, né? Algumas religiões, alguns grupos, né? Eles têm essa forma repetitiva de fazer as suas orações. Mas a gente percebe em alguns fiéis, alguns seguidores, né? Uma fé, sim, que não é de causar inveja, não, mas é de eu parar e refletir. Por minha fé, sou tão pequenininho diante dessa pessoa, eu como espírita, sou tão pequeno diante dessa pessoa, né, de uma outra religião, com essa fé. Então, eu conheço pessoas dessa forma. Tá? Então, é repetitivo. A fé da pessoa ela é tão grande, né? A gente percebe aquela força, aquela uma coisa assim gigantesca, não é? E aí, como que eu explico? Como que a gente explica isso? Você explica pelo que a gente falou lá no início. A prece, ela não é movimento repetitivo. Por que que ela não é? Porque ela está relacionada a pensamento e sentimento. Se é repetitivo ou não, se é dito no escuro ou não, se é ajoelhado ou não, se é deitado ou sentado, o que importa? Como a Silvânia falou assim, posso ler? Ela posso, não tem problema nenhum. Mas se eu faço aquilo, o que está me movendo é o meu sentimento e o meu pensamento que está por trás daquilo. Quando a gente fala de repetição, porque muitas vezes a gente pode repetir, por exemplo, posso ficar aqui, Pai nosso que está aí no céu santificado, e pensa assim, nossa senhora, a Célia está hoje na reunião, não gosto da Célia, a Célia é tão antipática, Maria cheia de graça, nossa senhora, o Renato, pelo amor de Deus, o Renato. Eu posso fazer isso, repetir e fazer, e minha cabeça está em outro lugar. Certo. Tá? Como a gente, no estágio que a gente está, quando a gente faz uma prece que é mais espontânea, a chance da gente ter que fazer um esforço para pensar naquilo que a gente está falando ali, é mais fácil a gente se concentrar. Por isso que eu falei da luz, do silêncio, do ambiente, que facilita no nosso estágio que a gente está. Então, algumas coisas vão facilitar, mas não quer dizer que todo mundo precisa disso. Em qualquer lugar. Então, por isso que é importante. Por isso que a gente colocou lá, a vibração está relacionada a pensamento e sentimento. Tá? O pensamento, na verdade, dá direção, que dá a coisa mais é o sentimento. Isso não importa. Se é católico, se é protestante. Não é porque eu sou espírita, eu estou fazendo uma prece espontânea, a minha prece é melhor do que a de Maria Teresa Calcutá, que era católica. Não dá nem para pensar numa coisa dessa. E ela mesma, uma vez, todo mundo deve conhecer a passagem dela, que um repórter foi acompanhar, e ele falou assim, mas madre, eu não te vi orando, não fazia prece. Eu falei, meu filho, eu orei o tempo inteiro. Então, assim, é esse entendimento que se prece está relacionado a pensamento e sentimento, a gente pode estar fazendo em prece o tempo todo no nosso dia a dia, na nossa vida, pelo nosso padrão vibratório, está em prece. Quando a gente lá no nosso trabalho, se a gente tem uma empatia, olha para alguém, um sentimento de bondade, um desejo do bem, não deixa de ser uma prece nesse sentido. Tá? Ok, obrigado. A gente tem que
a gente tem esse momento de prece, de acolhimento, ok, mas a prece, ela pode ampliar esse sentimento dela, ó, esse entendimento para isso, muito maior. Tá? Ok, obrigado. E os espíritos evoluídos, eu acredito que eles não, às vezes não fazem isso igual a gente faz. Com certeza, a vida deles é uma prece, nesse sentido, se a gente olhar e entender dessa forma. Oi, Cecilinha. Então, falando ainda a respeito da prece, né? Como, por analogia, né? É uma conversa. A prece é uma conversa que a gente está tendo com Deus, ou com o Espírito, ou com o meu guia, ou com... Né? É uma conversa. Imagina eu vou conversar com o Dandan, eu pego um papel e vou ler aqui a minha conversa. Oi, Dandan, tudo bem com você? Como estão as coisas? Não sei o quê. Não vai ser um negócio esquisito essa conversa? Né? Aí o Dandan vai me responder, ele pega o papel. Não, Cecilinha, está tudo bem aqui. Quer dizer, aquela coisa automática, né? Então, a gente tem que entender que a prece é uma conversa que a gente está tendo com Jesus, com os guias, com quem for, né? Então, não tem essa coisa daquela... Por isso que a gente fala que aquela coisa decorada, automática, né, cadenciada, assim, é muito engraçado. E quando o Dandan fala que, às vezes, a gente, que não tem essa coisa da prece decorada, que, às vezes, a gente fala também cadenciado, que a gente pega... a gente assimila determinadas expressões, né, comuns no meio espírita e usa na prece. Toda a prece que você vai fazer, você joga aquilo ali. Quer dizer, você não está toda hora colocando o sentimento real. Você está repetindo uma expressão que é usual e que para você sai automaticamente. Não é porque a gente, não vou pôr essa expressão na prece, porque eu sou... Não, já é automático da gente falar mesmo. Né? A gente tem que criar mesmo aquela condição, né, o Dandan falou uma coisa muito interessante, que para os espíritos, nos mundos ditosos, os espíritos evoluídos lá, os crísticos lá da vida, sei lá, o natural deles é estar em prece, porque a vibração, o pensamento, eles não têm que ficar, que a gente ainda tem que pensar em triar o pensamento, eu não falo nem as palavras mais, porque a gente já tem que ter passado desse estágio, de ter que pensar para triar as palavras que nós vamos falar, né? Mas nós estamos no estágio de triar o pensamento, né? A gente ainda tem que tomar cuidado com o que a gente está pensando, com o que a gente está emitindo, com o tipo de onda que a gente está emitindo no nosso pensamento, né? O Haroldo fala numa das palestras dele que a gente ainda está no nível de sensação. A gente age pela sensação, né? O que nos move é a sensação. O nosso objetivo primordial é transformar esse agir pela sensação em sentimento. Então, quando o Dandan fala, muito legal isso que ele fala da distância que a gente está, que a gente ainda é 49%, mais do que isso, né? Mal, é porque quando a gente conseguir transformar o nosso comportamento em sentimento, nós vamos estar aí já passando para um lado em que nós somos mais bem do que mal. E é o que eu falo sempre, gente, é muita presunção a gente achar que num planeta de provas e expiações, que é o que a gente vive, que nós fazemos esse planeta ser o que ele é, né, que a gente é bonzinho, né? É muita presunção nossa. Muita. Né? Se fôssemos, não estaríamos realmente aqui. Porque quem faz o planeta que a gente vive somos nós. Sim. É a nossa conduta, é o nosso comportamento, é o nosso pensamento, são as nossas sensações. Né? Então, quer dizer, é muita presunção mesmo achar que nós somos bonzinhos. Né? E não nos conhecemos mesmo, porque achamos que somos. Né? E é interessante a gente lembrar também, quando eu coloquei lá, quando a gente vai analisar a prece, não com o sentido de julgar, mas a gente
desse entendimento, no início da pandemia, a gente começou a ver, Deus, ajuda que encontre a cura logo, tudo assim. Não é que eu não possa pedir isso, mas em vez de pedir, ajude que a cura logo, que está todo mundo sofrendo, eu falei, mas Deus não está vendo isso? Que está todo mundo sofrendo? Por que ele deixou essa pandemia acontecer? Ou senão, Deus, cura o meu pai, que é tudo. E às vezes a gente, em vez de talvez pensar nisso, a gente pensar que Deus é grandioso, às vezes a gente vai falar, por que a doença do meu pai? Ele vai refletir para ele, mas por que o meu pai está com essa doença? Qual o desafio para mim como filho, um ente querido? Alguém que está ligado. O que eu preciso aprender com essa dor? Antes mesmo de pedir a cura. A cura da pandemia ou da coisa vai vir quando tiver que vir. A pandemia não veio à toa. E às vezes a gente fica pedindo a cura, ou pedindo uma série de coisas, sem entender qual o objetivo daquilo nas nossas vidas, individuais ou como nação, ou como povo habitante do planeta Terra. Então, assim, se Deus é justiça e bondade, a gente esquece disso, a gente fala só decorado lá. Mas quando vem para o nosso dia a dia, quando nos afeta, a gente esquece disso, que é logo que ele tire logo o aguilhão, que ele tire logo a dor, e assim, sem a gente fazer nada. Através da prece, eu faço uma prece, vou pedir a Célia para rezar para mim, lá no centro, coloco o nome lá, que o meu ente querido está doente, eu quero que ele cure ele, porque eu sou melhor do que os outros. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Não estou dizendo que a gente não possa pedir, não é isso. Mas as reflexões devem ser feitas lá no momento de que isso, se Deus é justo e bom, se tudo é infinita justiça, é para o nosso bem, qual o aprendizado esse desafio me propõe? Qual o convite ao aprendizado? O que eu preciso aprender com tudo isso? Que habilidades que eu preciso desenvolver? Então, é isso que a gente tem que refletir. Cecilinha, Dona Éda levantou Dona a mão. Éda, Dona Éda, depois o Luciano. Boa noite, Anderson. Boa noite. Muito obrigada a todos, né, pela oportunidade. Eu gosto muito dessa parte do estudo em que fala do louvar a Deus, né? Que para mim, no meu entendimento, né, no meu sentimento, louvar a Deus é entender a grandeza de Deus, né, mediante o ser humano. E eu fico pensando, não será uma bondade de Deus nos permitir essa oportunidade desse caminhar, mesmo inconsciente, de entender a nossa pequenez em relação à grandeza de Deus? Isso não será uma oportunidade que nós estamos tendo para caminharmos nesse entendimento? Não sei se me fiz entender. Eu não entendi, mas eu posso tentar responder. Eu acho que tudo que acontece conosco está de acordo com a misericórdia, com a bondade e com a justiça de Deus. E se ele é a inteligência suprema, tanto coletivamente, tudo isso tem uma pedagogia do bem, um aprendizado do bem, de acordo com a justiça, com a misericórdia e o amor dele. A gente que não consegue perceber. É que a gente ainda tem a visão de menino, a gente enxerga como menino, no sentido metafórico falando. A gente é muito imaturo espiritualmente ainda. Mas isso é natural, isso não é demérito nosso também, não. Nós somos habitantes do planeta de procriação porque é a nossa faixa, é a nossa idade. Da mesma forma que uma criança de 1 ano não vai aprender a comer de forma adequada sem se sujar, nós ainda temos inúmeras características. Aqui a gente não vai aprofundar aqui. Tudo aquilo que a gente chama de mal, e os espíritos também falam assim, aquilo que chamais de mal tem um objetivo bom no nosso processo evolutivo. Se a gente começar aqui a analisar o ciúme, a inveja, o próprio orgulho e egoísmo, dentro do processo evolutivo, eles tiveram momentos nossos que eram benéficos para a gente, mas em determinados momentos eles se tornam obsoletos, ou seja, a gente vai atingindo um grau evolutivo que isso vai sendo desnecessário. Da mesma forma que a gente usa fralda, um exemplo assim, usa fralda numa criança, que é benéfica para ela não fazer xixi na roupa, mas chega uma hora que ela vai desenvolvendo que a gente tem que tirar a fralda. Aquela fralda, ela ficar muito tempo com fralda, muito coisa, assim, olha, já não está mais adequado, aquela fralda já não é ideal. Então, esses sentimentos que a gente chama de mal hoje, são melhor ser sentimentos inferiores, eles já não estão mais de acordo com o nosso processo. Só para dar um exemplo, o orgulho e o egoísmo, eles servem como um mecanismo de defesa do ego. Um ego
no processo evolutivo, quando a gente está desenvolvendo, ele fortalece o ego para que o ego não se rompa. Então, isso ele é importante. Mas vai chegar um momento que ele se torna obsoleto, desnecessário. A gente tem que ir se desvencilhando desses processos. Num processo de amadurecimento natural, gradativo, de acordo com cada um. Então, não é para se culpar nesse sentido, não. A gente está aqui não é à toa, é nossa idade evolutiva, nosso estágio. Estamos refletindo, caminhando, discutindo, aprendendo e vamos andando devagarzinho, que o processo ele é lento. Obrigada. Luciana. Célia, só um minutinho, quando faltar 5 minutos, você me avisa para eu poder encerrar? Aviso sim. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Anderson. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, mas eu consegui aprender um pouquinho com todos aqui, com o Anderson também. E acho que no finalzinho agora você tocou talvez no ponto que eu gostaria de mencionar, né, como um participante também, um aprendiz da vida, e do espiritismo também. Eu penso que Jesus, na sua passagem na Terra, tentou combater principalmente também a hipocrisia. A hipocrisia daqueles que tinham um comportamento, né, apresentavam um comportamento, muitas das vezes equivocado, ou outras vezes um comportamento baseado na hipocrisia. Né? Então, acho que Jesus veio combater a hipocrisia. E trazendo para os dias atuais, para a nossa faixa vibratória de planeta Terra que se encontra hoje, acho que o autoconhecimento também permite combater, como você próprio disse, a hipocrisia, né? Se comportar de uma forma, sendo que internamente, muitas das vezes, a gente está doído para fazer aquele comportamento, seja ele benevolente, beneficente, caminhando para a positividade. Então, na verdade, Jesus está tentando combater, através do Evangelho segundo o Espiritismo, creio eu também, até hoje, dentro de nós, a hipocrisia. De outro lado também, Anderson, acho que tentar colocar nas palavras corretas, eu hoje sentei muitos anos, estou com 40 anos, um pouco novo ainda, mas sentei muitos anos na cadeira do Fé e Caridade, naqueles banquinhos de lá, e às vezes não, né? Frequentemente, o Evangelho também, a doutrina espírita, e às vezes a forma como ela é apresentada, muitas das vezes culmina, vou tentar usar a palavra certa, em passar um sabão naqueles que estão ouvindo durante muito tempo. E para muitas das vezes, para a pessoa que está no processo de autoconhecimento, cada um engatinhando ainda, e quando se fala em autoconhecimento, principalmente no planeta de provas e expiações, é muito vago ainda, é muito pequeno, tanto o meu quanto o seu, ou de qualquer um que está aqui. Acho que você conhece muito pouco ainda, e é para aquilo que a gente precisa. E muitas das vezes, esse caminhar, né, de não que eu estou aqui para defender o de ninguém, né, cada um com a sua responsabilidade como ser, mas sempre esse sabão de coco também que a gente está, que existe muito no meio espírita, muitas das vezes ele tende a provocar mais culpa do que ajudar. Eu acho que a grande, pelo menos eu vejo dessa forma, a grande sacada é tentar alertar e reconhecer dentro do mínimo de cada um, dentro do que ele pode fazer, seja uma caridade material ou moral, mesmo que às vezes no caminho da hipocrisia, caminhando, né, as duras penas, como todos estamos ainda, para uma coisa mais plena e mais transparente, sabe? Então, assim, eu hoje, acho que todo mundo aqui também está, e você também, eu estou vendo a coisa de outro lado, onde tem possibilidade de criar culpa, seja até através do espiritismo, dentro desse ambiente eu estou fora, dentro de qualquer pessoa, porque caminhar aqui no planeta Terra já é tão difícil, né? Então, se a gente às vezes não se atenta, às vezes a gente cria mais culpa do que ajuda, né? Então, assim, é o nosso processo mesmo de caminhada, de autoconhecimento, mas reconhecendo também, creio eu, que você também quis pegar essa vertente, né? Dentro de cada um, mesmo com toda dificuldade, o mínimo progresso, seja de uma caridade material ou de uma caridade moral, que é mais difícil ainda, mas todos nós estamos em constante processo de evolução, né? Mínimo que seja. Olha, eu não estou falando aqui em momento nenhum para a gente não fazer esse tipo de trabalho no bem. Não é isso, gente. Não entenda dessa forma. O Anderson veio aqui e está falando que não adianta. Não, não é isso. Eu estou falando que mudança de comportamento nem é sempre transformação moral. A transformação moral leva à mudança de comportamento naturalmente. É isso que eu estou dizendo. Então, às vezes eu vou olhar para uma pessoa que está fazendo, eu não posso afirmar ou para mim mesmo já falar que eu estou nesse grau evolutivo que eu estou fazendo aqui.
E outra coisa, qualquer bem que se faça, né? Luiz já falava, olha, mesmo aquelas pessoas que dão um cheque, olha aqui como é que eu estou fazendo, não se perde, nem para quem recebe, nem para quem faz. Melhor eu fazer do que não fazer, entendeu? Porque aí são outros processos que a gente vai estudar depois de intercessão, aquelas pessoas vão se beneficiar, vão te ajudar no futuro, mas não quer dizer que é transformação moral. É isso que tem que ficar claro. Eu vou conseguir auxílios por causa disso depois? Sim, mas eu não me transformei. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Mas é melhor fazer do que não fazer. E concordo com você. Nós mesmos, palestrantes, espíritas, às vezes a gente muito fala, a gente desenvolve a sombra em cada um de nós. Olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, e a gente, quem está lá de cá, começa, eu tenho, mas eu não sinto isso. Você tem que amar, mas eu não amo ainda. Então, se eu não amo, eu começo a esconder de mim mesmo que eu não amo, e isso é um processo inconsciente. Você falou de hipocrisia, mas vai para o inconsciente, e às vezes a gente não percebe. Não é uma coisa de consciente, olha, eu estou fazendo bem aqui, mas eu queria fazer o mal. Às vezes a gente não percebe, a gente acha que a gente já é bom. O problema maior é esse, por isso a gente não se conhece. Porque aquele que faz mentindo, ele está mentindo para si mesmo, então ele está percebendo. Mas a grande maioria de nós não percebe ainda. Tá? Por isso que está na sombra, vai para o inconsciente, a gente não sabe. Anderson, Oi. 5 minutos. Tá, joia. Então, vou voltar aqui na minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Peraí, pessoal. Então, para resumirmos tudo o que foi dito sobre prece, através de uma mensagem também de Joana de Anjos no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, ela fala o seguinte, porque nem sempre as criaturas soubessem como manter a vinculação com as fontes da vida, sugeriu Jesus, né, a oração que se constitui numa ponte vibratória de fácil construção por todo aquele que deseje realmente a vitória sobre os sofrimentos e anele pelo bem-estar pleno. A oração é emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar ou sintonizar com as ondas equivalentes que a gente viu, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura, nós e o Criador, Deus. Não apenas dilui as energias deletérias, a gente viu lá quando fala que ondas de frequência diferentes se repelem, então ela vai diluir por esse processo. Quando eu elevo o meu padrão vibratório, eu saio daquela faixa vibratória inferior, então eu estou diluindo as energias deletérias, como renova as forças morais do ser. Lembra que a gente falou também que quando eu elevo meu padrão vibratório, eu alimento a faixa vibratória superior e ela também me alimenta, então isso me renova, me enche de energia, saturando-o com vibrações superiores e de qualidade poderosa que alteram as paisagens mentais, emocionais e orgânicas, ou seja, o nosso corpo físico, por sutis processos de modificação do campo em que a mesma se encontra, que o mesmo se encontra. Certamente não modifica as leis estabelecidas. A gente viu, a gente não vai constranger Deus, a gente não vai mudar a lei. No entanto, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas ao louvor, à grandiosidade de Deus, a tudo está de acordo com a justiça. Isso vai nos dar tranquilidade, mais calma, mais serenidade. Não mudou fora, mudou foi dentro da gente. Então, contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Também proporciona o descortino da realidade existencial e dos seus elevados significados psicológicos, ou seja, tudo que acontece está de acordo com a justiça e bondade de Deus para o nosso bem, tudo, tá? Que tem caráter educativo, preparando cada criatura para perfeita identificação com si,
mediante a superação do ego. Esse si aqui, a gente vai encontrar nas obras psicológicas como si mesmo, ou self, ou eu profundo, ou eu superior, que segundo Carl Gustav Jung, o self, esse arquétipo, essa estrutura psíquica, é o nosso Deus interno. É lá que estão as leis divinas. Não é à toa que Jesus dizia que buscai primeiro o reino dos céus. Ele outro antes fala que o reino dos céus está dentro de nós. É esse self, esse si. É por isso que a gente se identifica com esse Deus interno que todos nós temos, para a superação do ego. Como a gente falou lá da persona, que faz parte do ego, das aparências, dessa imagem que a gente quer mostrar. E para encerrar, Mahatma Gandhi fala o seguinte, que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Em vez da gente querer mudar o mundo lá fora, a gente tem que se conhecer e se mudar. E automaticamente a gente vai influenciar, como aquele campo de influência lá que a gente mostrou, as pessoas à nossa volta. E que a prece nos auxilie, nos fortaleça nesse propósito de autoconhecimento e de transformação interior. Que a paz de Jesus permaneça sempre conosco e muito obrigado pela oportunidade de refletirmos juntos. Muito obrigada, Dandan, muito gostoso, foi muito boa. Nós vamos... A Adelange levantou a mão. Não, Cecilinha, mas agora, dá licença, a gente não tem mais tempo, eu vou pedir a Adelange que envie a pergunta dela, a questão dela, para a Cecilinha encaminha para o Anderson. Tá, Adelange, por gentileza, por causa do nosso horário, que está estourado, e a gente tem que dar nossa participação, todos nós, a nossa colaboração fluídica, para que possamos também auxiliar outros irmãos que estão necessitados. Vamos pedir ao Anderson que continue conosco, por favor, para que a gente possa fazer a nossa irradiação. E falando em prece,